Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Ueno, sou fundadora da High Law e também sou sócia do Brain Law. E estou aqui hoje com vocês nesse evento. Queria agradecer o pessoal do Legal Hub pelo convite, poder contar um pouquinho sobre a minha trajetória na área de transformação digital, jurídica, né, para o mercado jurídico. E esse evento de Legal UX tem tudo a ver com o tema que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então, é muito legal poder conectar a experiência de usuário e poder falar um pouquinho sobre como que a gente faz isso, na implementação disso, de tecnologia, de transformação do modo geral, tanto para departamentos jurídicos quanto para escritórios. Então, o meu tema é planejamento de inovação e transformação digital e como que a gente faz isso, né? Onde a gente começa, desde um advogado empreendedor, advogado individual, até mesmo um departamento jurídico mais robusto, aí com um volume de pessoas trabalhando, enfim, eu acho que isso que é legal a gente poder conectar, né? Então, eu sempre falo assim, é importante conhecer um pouquinho do repertório da pessoa com quem você está lidando para fazer a parte de transformação digital no teu departamento, né, no teu ambiente. Por que isso? Isso vai te dar indícios de qual caminho foi percorrido, quais experiências a pessoa já teve e quais são as dificuldades que se tem no caminho aí, em muitos casos, né, de contratar a ferramenta, contratar a tecnologia, e não é só isso, a gente tem que olhar de uma forma bem holística para esse processo de transformação. É óbvio que agora, com a pandemia, todo mundo fala que a transformação digital foi acelerada pela pandemia. E, de fato, né, quem não fazia o uso de forma recorrente da tecnologia, não conseguia, né, trazer isso para o dia a dia, acabou tendo que se adaptar de forma rápida, né, a essa nova realidade. E ó, óbvio que a pandemia sim acelerou, mas isso é óbvio, né? Então não teve não é um ciclo natural da gente ter que se adaptar a essas mudanças. E a mudança em si, ela é, né, para qualquer profissional, ela é sair da zona de conforto. Então, quando a gente trabalha com transformação digital, é sim um processo de sair da zona de conforto. E aí eu sempre falo que não é um processo fácil, não é um processo simples e tão legal quanto parece. Por quê? Né? Você tem que trabalhar num tripé de processos, pessoas e tecnologia. Então, em muitos casos, só a tecnologia não resolve, não funciona. Então, a gente precisa trabalhar a transformação das pessoas que estão envolvidas nos processos e trabalhar principalmente a revisão do que a gente está fazendo, né? Do que vai ser implementado. Não é trazer para o digital, ou trazer para o online algo que realmente não tenha sentido no que a gente faz offline, no papel. Então, a revisão do processo, do fluxo, ela é extremamente importante, ela é necessária para que, antes mesmo da implementação da tecnologia, isso seja reavaliado. Então, esse tripé é importante para trabalhar na transformação digital e conhecer o background de quem está trabalhando com esse processo, de quem está liderando esse processo. E liderar o processo de transformação digital nem sempre é um processo feito em casa. Porque a gente fala tanto de inovação aberta, open innovation, né, conceitos que a gente traz lá do Henry Chesborg, que criou, né, que unificou esse conceito em Berkeley, e aí trouxe isso como uma possibilidade de você buscar fora, né, buscar profissionais e buscar a inovação fora do ambiente tradicional que você já trabalha. E isso a gente traz, né, essas lições a gente traz aqui para o mundo jurídico. Então, buscar a inovação fora não é só simplesmente fazer um hackathon, por exemplo, um evento, para trazer, né, um desenvolvimento de uma solução de forma rápida, num final de semana ali de programação. Não é só isso. Então, fazer um evento ou conectar pessoas. O processo de inovação aberta, ele é muito mais amplo do que isso. Ele está fora de casa, ele está em exemplos com outras empresas, ele está em conectar mercado. Então, esse processo ele vem junto, né, a transformação digital junto com a inovação aberta, que é quando a gente busca fora do ambiente tradicional.
quem está no ambiente, na cultura da empresa ou do escritório, ela já está muito mergulhada nessa cultura e em muitos casos não consegue trazer efetivamente a transformação, né, no teu ambiente. Então isso, para nós, assim, que trabalhamos com inovação, a gente vê que é um dos principais gargalos é quando a gente encontra barreiras nas pessoas, né? Isso a tecnologia não vai transpor isso, o processo, por mais redondo que esteja, não vai transpor se as pessoas não estão engajadas no processo de transformação, se elas não conhecem e não participam efetivamente do processo. Então, é dolorido mexer? Sim, é um processo de sair da zona de conforto, é mudança, é trazer tecnologia, é mudança de pensamento, de como faz hoje, de como sempre fez e vai ter que mudar, vai ter que se adaptar. Então, isso tudo não é um processo, ai, que processo gostoso de inovação, né? A gente acha que é a festa do post-it, né? Cola um monte de post-it e resolve o problema. Não é isso, a gente faz a revisão dos fluxos, identifica as melhorias, mas sim, trazer tecnologia depende de metodologia e depende de pessoas. Aí tem uma possibilidade muito grande de metodologias, né, hoje no mercado e que a gente vem trazendo tanto da parte da administração quanto da tecnologia mesmo, no desenvolvimento da tecnologia, como a metodologia ágil, né, que é utilizada para desenvolvimento e que os times, né, se organizam para desenvolver de forma autônoma e fazer as entregas de forma recorrente. Enfim, tem inúmeras possibilidades aí de adoção de metodologias para ajudar nesse processo de transformação digital. Isso também não é só o suficiente, porque quando você traz uma metodologia, você tem que adaptar ela para a realidade jurídica. Veja, em muitos casos, alguns clientes, né, quando a gente vai trazer uma metodologia que é muito diferente do que é o modus operandi do escritório, do departamento, que não teve contato com isso, ou que não está tão aberto para essa mudança, sempre causa, assim, um desconforto, principalmente quando os stakeholders, ou então até mesmo, né, a alta gestão, ela não está preparada para isso. O que acontece, né? É uma certa resistência natural, e aí a gente precisa ter um pouco de jogo de cintura quando vai trazer, né, inovação, falar em tecnologia, mudança, quando o sócio do escritório, ou então quando um diretor, um gerente de departamento não está bem aberto a essa ideia. Então a gente tem que trabalhar isso tudo como cultura, né? Engajar para que todo o time possa adaptar e todo o time possa participar desse processo. O engajamento ele vai muito do conhecer, né, da comunicação. Então, quando tem um processo, a gente tem que comunicar todo mundo que está envolvido no processo, não é simplesmente fazer um comunicado top-down. Né? A gente tem que trabalhar isso da base e trabalhar no meio. A média gestão, geralmente, aonde estão os gargalos ali, né? Que não chega não vai nem para cima, decisão nem de baixo para cima, nem de cima para baixo. É um negócio que trava ali. Então a gente tem que trabalhar isso. Então, muito mais do que transformação, falar em tecnologia, trabalhar pessoas, né? Então essa tríade aí, ela é super importante. O conhecimento da tecnologia é fundamental, saber quais são as tendências de tecnologia, quais são as novas funcionalidades que softwares que tem no mercado oferecem, né? Olhar muito para o mercado internacional, ver o que tem acontecido fora, o que dá para adaptar aqui para a realidade brasileira, tendências com relação à própria para onde vai, né? Não só a tecnologia, mas para onde vai a entrega do serviço jurídico, por exemplo. Então, isso é uma questão de você se adaptar e olhar o mercado fora, né? Então, a gente está vendo aqui UK e Estados Unidos com um volume aí acima de 80% de buscas de resolução de disputas sem advogados. Quer dizer, a participação do advogado, em muitos casos, não é necessária, porque já tem plataformas que fazem, né? Até aqui no Brasil a gente já tem plataformas de resolução online de conflitos. Então, não, as empresas acabam buscando, né? E até mesmo o cidadão ou, né, o consumidor que tem algum problema, ele vai buscar a resolução desse conflito de uma forma alternativa.
em muitos casos o advogado que é especialista nessa área, ou que trabalha com massificado, ele acaba ficando sem ter essa flexibilidade de continuar com o cliente. Então, é necessário sim ter uma visão um pouco mais aberta do que pode acontecer, das tendências e etc. Então, isso é um ponto bem importante na transformação digital, olhar para fora, conhecer, né, as pessoas que estão envolvidas nos processos, entender que a transformação tem muito a ver com a cultura, tá? E outra, conhecer a tecnologia é saber que existem limites para a tecnologia e existe investimento. Então, quando eu falo em planejamento de inovação, eu tenho que saber qual que é o budget que eu tenho para investir em tecnologia. Não adianta eu, né, ter o desejo de trazer uma tecnologia, uma inteligência artificial, por exemplo, ou algo que vai agilizar em termos de automação, e eu não ter budget para isso, tá? Então, é bem importante conhecer o planejamento, né, fazer o planejamento conhecendo a tua realidade, a realidade financeira, a realidade de pessoas e a realidade de mudança. Então, esses pontos, elas têm que se interligar. As funcionalidades das empresas né, de tecnologia, das law techs, elas mudam muito. Né? O mercado vai demandando e isso vai sendo incorporado. Então, eu trabalho hoje, né, com implementação de software de gestão de departamentos jurídicos, que é o Brain Law, e lá a gente faz, né, todo um mapeamento usando o legal design de todos os processos envolvidos, para daí então adaptar isso ao sistema e eventualmente fazer alguns ajustes já de melhoria, né, nesse processo. Como a gente está em várias empresas, você começa a olhar e ver o que é possível implementar, o que é possível melhorar. Então, não é simplesmente contrata a tecnologia e sou obrigada a me enquadrar naquilo, ou então eu não vou revisar meu processo, eu quero que meu processo seja digital da forma como eu faço hoje. Isso é um erro, né? A gente tem que olhar sempre a melhoria contínua. E a metodologia ágil nos ajuda também nesse processo da implementação do software. Então, no planejamento também tem que entender o que vai contemplar nessa implementação, se eu vou ter migração de dados, se eu vou usar um software para qual finalidade, se eu vou usar ele na totalidade ou não, se tudo que o software oferece é suficiente ou se eu tenho que plugar com outras ferramentas, fazer uma API que a gente chama, né? Que é uma integração de ferramentas e cada vez mais, né, os advogados, eles conhecem das ferramentas, mas em muitos casos não quer ficar gerindo inúmeras soluções de tecnologia. Então, muitos departamentos grandes que a gente trabalha contrataram várias ferramentas e aí chega um ponto que você tem que gerenciar inúmeros fornecedores, contratos, às vezes não se comunicam, as informações ficam tendo repositórios diferentes, tem que duplicar as coisas. Então, é muito importante ter uma visão técnica, né, de tecnologia mesmo, para trazer qual é a necessidade de conectar as ferramentas, é possível, não é, o que eu vou aproveitar dessa conexão, tá? Então, essa parte de APIs é extremamente importante, é uma visão técnica e também tem que estar no planejamento. Então, quando tem o planejamento de inovação, eu vou saber quanto eu vou investir, qual é o prazo, quais são os fornecedores, eu tenho que mensurar o tempo de implantação. Geralmente, o tempo de implantação, ele é o que puxa mais no projeto, é o tempo mais difícil do projeto, porque além de iniciarem-se as mudanças, em muitos casos não se faz um projeto piloto, não se faz um teste. A gente tem alguns clientes que trabalham com filiais aí no Brasil, então a gente pegou alguns casos de implementação e projeto piloto, por exemplo, de um escritório de advocacia que tem sede em vários locais, a gente fez primeiro em Brasília, e aí quando adaptou, rodou o fluxo, funcionou, a gente está trazendo isso para São Paulo, que daí tem o time já preparado, né, para receber e trabalhar com essas mudanças. Então, isso também tem que estar no planejamento de inovação, faz parte da transformação digital, tem que conhecer tecnicamente o que você vai precisar, o que você vai demandar do teu time de TI. O TI não é né, a pessoa que faz o suporte de tecnologia, alguém que entenda de desenvolvimento, que vai acompanhar.
um gerente de projetos que faz esse acompanhamento de ponta a ponta, cuidando de tudo que está sendo entregue semana a semana. Então, a metodologia ágil também funciona para isso, o Kanban funciona para isso, né? O Scrum, a gente usa na metodologia ágil várias outras metodologias nesse guarda-chuva, justamente para ajudar na gestão desses projetos. Então, como eu estava falando para vocês, a questão da implementação, ela também tem que estar no planejamento de inovação. Então, considerar o prazo, considerar o custo envolvido, se terão pessoas terceiras envolvidas também que não estão, né, hoje no time do departamento do escritório que precisam ser acionadas. Não é assim tão simples quanto parece, né? Quando a gente vende a tecnologia, parece ser muito simples. Não, você contrata, daqui a pouco você já está emitindo o contrato assim, mas não, você tem que fazer uma revisão, o contrato tem que ter a minuta própria, tem que estar modulado, tem que ter uma programação específica. Então, entender como funciona isso é extremamente importante. Se você não conhece da tecnologia, busque profissionais, né, de outras áreas que vão poder te auxiliar nesse processo e nesse projeto de transformação. A gestão, na verdade, do projeto, né, geralmente a gente conta, né, aqui no time da RAI nós temos uma gerente de projetos que tem certificação, que é certificada Scrum, que conhece como que é a metodologia, o processo, e também fica em cima ali na parte do desenvolvimento junto com os fornecedores. Tá? Que é uma função que o advogado não tem, né, não conhece, e para poder cobrar isso, que efetivamente tem que estar desde o início, né, da proposta, no contrato, e tem que transparecer isso no processo, no fluxo todo. Então, é um ponto bem importante no planejamento. Tem um outro item também que assim, deve ser considerado, né, no processo de transformação, é o ambiente interno. Tá? O que eu vou precisar de ferramentas internamente que me auxiliem, por exemplo, na gestão comercial? Mesmo que a gente esteja falando de departamento, a gente está falando de comunicação, de marketing, de cliente interno. Então, são outras realidades, né? Outra realidade tem outras necessidades. Mas para escritório, tem escritório que não tem departamento comercial, mas que tem uma pessoa que faz emissão de propostas ou que cuida né, dos prospects e vê como é que faz o andamento, controla o lançamento de honorários, e aí começa não só a questão da operação, né, do depois da contratação, mas tem o antes, tem todas as ferramentas de marketing, né, tem todas as ferramentas que fazem avaliação do engajamento em redes sociais, até mesmo funil de vendas, então tudo isso precisa ser gerido de uma certa forma por uma tecnologia, pode ser gerido, né, por uma tecnologia, e dependendo do volume, super justifica contratar uma ferramenta para isso. Então, olhar o processo de ponta a ponta, quais são as interações que você vai ter com o teu cliente ou com o teu futuro cliente, o usuário do teu serviço, né? Então, isso é importante mapear. A gente usa o design na essência para poder fazer o mapeamento, mas também fazer soluções que funcionem, que sejam, né, que apresentem melhorias para todo o processo do escritório ou do departamento. Então, o design, o legal design, a gente não usa só para a questão visual. Aliás, é muito mais, né, para a questão de processo, para a questão de inovação, de melhorias que são adaptadas ali nos fluxos de trabalho. Então, também eu escuto muitos casos assim, a gente faz o mapeamento dos processos e traz a tecnologia. É um erro também pensar dessa forma. Só mapear o processo e trazer isso para a tecnologia não resolve o problema, né? Tem que ser feita uma pesquisa, tem que conversar com as pessoas envolvidas, com quem realmente faz o trabalho braçal, operacional ali, para entender onde estão as dores, quanto tempo leva, que trabalhos que são necessários eliminar do fluxo, por exemplo. Então, esse processo de investigação dos processos internos é necessária também contabilizar isso lá no processo de transformação digital. E aí, óbvio, né, identificadas as melhorias, a gente trabalha isso num workshop de legal design, né? Em muitos casos a gente traz vivências aí dos concorrentes, empresas e outros,
né, processos que não deram certo, que deram certo, a gente tem que trazer um pouco desse repertório. E aí a melhoria, ela vem como consequência. Então, trazer a tecnologia para melhorar os processos, tirar esses pontos que tem duplicidade de tarefas, olhar onde é possível integrar, quais são as ferramentas que tem no mercado que realmente integram com outras ferramentas. Então, isso tem que conhecer, tem que saber como funciona e tem que ver tecnicamente a viabilidade. Tá? Então, isso faz parte de toda a questão da transformação digital. E aí tem um ponto também que não só que eu estava comentando sobre os testes, né? Então, uma empresa que tem várias filiais, ou então uns departamentos, né? Você pode dividir por núcleos. Um escritório a gente dividiu por núcleos. Priorizar um núcleo que tem mais problemas ali, mais dores a serem resolvidas. Também é uma possibilidade de você fazer, testar essa metodologia e testar o desenvolvimento, o engajamento e o desenvolvimento das pessoas nisso, para daí então trazer para o resto do time. Tá? Então, isso mostra uma maturidade da empresa ou do escritório quando tem a possibilidade de testar, inclusive. Então, no anseio de produzir coisas novas, no anseio de fazer, né, trazer a tecnologia para funcionar, isso se pula muitas etapas. Tá? E aí, às vezes, você está, em tese, perdendo ali um mês, mas você está ganhando, né, num teste, você está melhorando o teu processo, você está realmente trazendo uma adequação da tecnologia que você está trazendo na transformação digital. Então, todo esse treinamento do time, o tempo de prototipar, o tempo de testar se realmente vai funcionar ou não, isso depende muito, né, do alinhamento com a empresa que está assessorando vocês na transformação digital. Então, algumas lições que a gente precisa ter em mente, né? Planejamento, sim. Quanto tempo, cronograma, o que pode ser feito concomitante. Gestão do conhecimento interna, daí entrando um pouquinho nas tecnologias aqui. Gestão do conhecimento, automação, inteligência artificial, são os pontos que mais são solicitados para nós aqui. Tá? E às vezes o processo de transformação para uma inteligência artificial, ele tem vários steps, né? Geralmente não, ele tem vários steps. E aí a gente precisa realmente seguir, são passos que a gente tem que dar um a um para chegar no nível de inteligência artificial. Então, óbvio, tem ferramentas no mercado. Ah, sim, Gisele, mas não é só contratar, né, uma ferramenta da IBM, uma ferramenta, né, um Watson da vida. Então, não é, porque você precisa ter organização interna para receber isso. Os dados têm que estar, né, devem estar organizados. Os dados internos ou os dados externos. Se você vai buscar dados externos, dados de tribunal, dados de processo, você começa a fazer uma análise de dados. E para chegar numa análise preditiva e efetivamente ter, né, inteligência artificial ali acoplada ao teu processo, você precisa conhecer qual é a base de dados que você está trabalhando. Qual que é o Big Data, né? Qual que é o grande volume de dados que você tem? De onde vem? Ele está organizado? Ele não está? Ele precisa ser adequado para essa tua realidade? Eu preciso filtrar essas informações de alguma forma? Ou eu consigo exportar, né, tudo isso de um outro ambiente e trazer para dentro de casa? Como que é feito isso? Então, análise de dados, a manipulação dessas informações, higienização de base, tudo isso é necessário antes de falar em inteligência artificial. Se os dados são internos, legal. Processo de gestão do conhecimento, que a gente chama, né? Que é tudo que está relacionado a informação interna, estratégia, teses, clientes, tudo isso está organizado, tem uma lógica, né, estatística que a gente possa trazer para uma análise de dados, ou então para implementar uma tecnologia mais avançada aí, são questões que têm que ser respondidas, né, antes da gente trazer transformação digital. Então, para gestão do conhecimento e inteligência artificial andam muito juntos, tá? Então, é um passo da inteligência artificial, mas a gente tem o que olhar anteriormente. Questão de segurança, segurança da informação, nuvem, redundância, né? O disaster recovery, como que eu faço caso aconteça,
né, de eu perder as informações, onde estão, né, o backup disso, toda essa parte de que não é hardware, tá? Isso tem tudo a ver com a questão da infra, mas não só hardware, né? A gente tem que olhar como a infra e como a segurança ela está arquitetada ali no escritório, no departamento que seja. Mas é importante conhecer e saber que se começa um projeto de tecnologia, quando você olha para dentro a questão de segurança da informação, ainda mais agora, né, com a LGPD aqui batendo já, a gente precisa ter esse olhar um pouco crítico. Então, não adianta trazer inteligência artificial trabalhando com servidor em casa e com servidor, um repositório a mais ali na casa do sócio do escritório. Isso não vai resolver. Então, qual que é a infra que eu preciso para trazer uma inteligência artificial? Né? O que eu preciso para trabalhar na minha base de dados? Primeiro, tem que estar em nuvem, qual que é a segurança, onde tem a redundância dessa nuvem, e etc. Todas essas questões tecnológicas precisam permear um processo de transformação. Isso vai ser analisado, isso tem investimento, qual que é o prazo, quem são as empresas que oferecem esse tipo de serviço, né, que não vão te cobrar uma fábula já no início do projeto que vai te inviabilizar de chegar onde você precisa. Automação, quais são os passos, que tipo de minutas eu posso trazer, quais documentos eu posso começar a trabalhar na questão de automação. Essa realidade jurídica, ela é muito diferente de outros projetos, de outros processos. Então, a gente tem que adaptar isso para a nossa realidade, né? Os documentos jurídicos, a questão dos prazos, buscar informação do tribunal, publicações, andamentos. A gente tem prazo envolvido, né? A gestão da tarefa nos escritórios, por exemplo, é muito mais cuidadosa ali em escritórios de advocacia do que em escritórios que não têm né, a questão do prazo. Então, o processo e o planejamento ele tem que considerar todas essas informações, né? Pessoas, processos, tecnologia. Quais tecnologias, como implementar, de que forma isso vai impactar na rotina, né? As pessoas estão engajadas, elas conhecem o processo, sabem o que está sendo feito, por que está sendo feito, não vão se sentir ameaçadas pela inteligência artificial, por exemplo, né? Isso tudo tem que estar muito bem comunicado, tem que estar muito bem desenhado. E lembrando que para o planejamento também é importante contar com profissionais que entendam desse processo, que trabalhem na experiência do usuário, que trabalhem na experiência nas interações do usuário. Quem que é o usuário? É o cliente, vai ser o usuário do escritório, vai ser o estagiário, vai ser o advogado, o sócio que vai olhar os relatórios. Então, a cada momento desse processo todo, a gente tem usuários diferentes, tem pontos de interação diferentes, e aí o design entra como uma luva, né? Porque todos esses processos olhados, né, sobre a visão centrada no usuário, de melhorias, tudo que os processos podem adquirir de melhorias com a tecnologia, tem conexão com o design. Então, e também o design thinking, ou outras metodologias têm que ser adaptadas para essa nossa realidade jurídica. Então, essa lição que eu assim, gostaria de passar um pouquinho sobre a minha experiência na trajetória de transformação digital de empresas e grandes projetos, mas também até mesmo da advocacia individual, que está aí contratando, às vezes, softwares que não têm um mobile, que não é responsivo, né, ou que fazem a gestão de clientes hoje, comunicação via WhatsApp, então tem que ser integrado. Isso tudo tem que ter conhecimento, saber como cobrar, como contratar e planejar isso, né? Porque é investimento, é custo e é tempo. Então, isso é bem importante no planejamento e na transformação. Espero ter contribuído um pouquinho para vocês, que mesmo que seja sem assessoria, mas que vocês consigam começar a pensar um pouquinho nas pessoas, no engajamento disso, na experiência do teu cliente, na experiência do teu usuário interno, né? E saber como fazer um pouquinho, né? Olhar um pouquinho para esse mundo lá fora e começar a trazer um pouco de inovação para a realidade jurídica. Então é isso que eu queria deixar para vocês de mensagem e vou ficar à disposição para vocês conectarem comigo no LinkedIn, Gisele Ueno.
tá bom? Um abraço, pessoal.